Mas só, na verdade, me chamou a atenção esse último comentário sobre a prova objetiva, porque eu tenho usado alguns textos clássicos e eu justamente acho fazer algumas questões de múltipla escolha um recurso muito interessante para fazer a interpretação desses textos. Claro que não só isso, né? Mas eu acho que é um recurso interessante, pode ser utilizado. E claro que concordo com você, a avaliação a gente tem que discutir muito ainda. Mas só para pontuar esse aí. Nada contra totalmente, né? Até porque é um recurso interpretativo, né? Agora, da metodologia e mentalidade que a gente tem de avaliação, que a gente recebeu historicamente, às vezes essa prova objetiva acaba matando a possibilidade daquele aluno que tem uma dificuldade ou outra não aparecer ali. Mas não que ela seja que tem que ser tirada, ao contrário. Eu queria exatamente, na hora que você estava falando, eu estava já no final, né? Eu estava pensando exatamente na questão da avaliação, né? E tu colocou como uma dificuldade. Né? Nessa primeira experiência e nessa experiência que tu teve, então, como é que tu resolveu essa dificuldade? A gente está ainda, na nossa cabeça, acho que no pano de fundo da nossa consciência coletiva, a gente tem esses critérios bem fixos de nota, de ter o conhecimento que você acha que ele deveria ter e tal. E com a condição que a gente tem hoje de sala de aula, de que é né, cada um está num processo, cada um está numa lentidão, numa rapidez diferente. O que eu venho fazendo? Eu tenho que ter um olhar cada vez mais individualizado. Então, eu vou fazer uma correção de um texto de um aluno, vou fazer uma correção de uma prova, ou eu tenho que olhar dentro do limite e da possibilidade dele. Até onde ele não fez só de sem vergonhice e de falta de vontade, e até onde ele fez aquilo que ele podia fazer, aquilo que estava dentro do alcance dele. Inclusive, observar o que ele diz em sala de aula. Né? Me parece, eu venho fazendo isso ultimamente. Por isso que provas objetivas, por exemplo, em filosofia, no meu caso, fica muito difícil. Né? É bem complicado, porque eu não vejo no ensino médio, dentro de uma perspectiva pedagógica moderna, avaliar muito objetivamente. É um desafio, eu acho que é um desafio, a gente precisa discutir essa questão ainda muito largamente. O que eu faço é isso, tentar olhar individualmente, né, naquilo que eu possa conhecer dele. Boa tarde. Eu estou notando que você tem uma dificuldade semelhante à minha, que é a questão da obrigatoriedade de atribuir certos tipos de prova, digamos assim. Eu trabalho em 3 colégios e desses 3 colégios, 2 deles me obrigam, né, a dar prova todo mês, né? Um deles, inclusive, é trimestral, tem que dar uma prova por mês, tem que dar uma prova trimestral e tem que dar uma prova de recuperação trimestral, mais 4 trabalhos para somar mais 10 pontos, somar tudo por 3 e dividir. Então, por aí você vai vendo como a gente tem muita liberdade para poder trabalhar. Você pode dar aula também ou não? Isso não é mentira, viu, pessoal, é verdade. Tem tempo de dar aula também? Olha, é isso que eu queria dizer. É quase que um protesto, um manifesto. Né? Como as pessoas podem esperar que o professor consiga dar aula, que ele consiga elaborar a aula, seja de filosofia ou de qualquer outra matiz, se no final das contas o que impõe para a gente é burocracia. Né? Burocracia da nota. Ainda mais para nós que temos bloco ainda, no meu colégio ainda a gente é por bloco, então tudo bem que na minha escola não tem essas obrigatoriedades todas assim, então, né? Mas mesmo assim você tem que fazer uma prova ou 2, um trabalho e tal. E aí, quando eu estava falando do tempo de aula, né, a gente precisa repensar essa noção de tempo de aula. Porque até você trabalhar um conceito, ler um texto, que aquilo faça algum sentido, já foi 2 meses. Só que você já tinha que ter fechado uma média ali. Né? Eu ainda não sei qual é a saída, mas... Bom, a gente tinha que repensar o tempo também.